Que alegria imensa estar aqui com você, minha querida, trazendo aí para você, né, que fez para o cargo de, vamos começar, né, com o cargo, eu vou falar dos cargos que já fiz as análises, tá? Então, eu vou falar dos cargos, né, de contas, auditor de controle externo, contas públicas de saúde, auditor de controle de obras públicas, e o analista, né, de obras públicas, o analista de controle externo, TI, analista de gestão e julgamento e o procurador de contas, beleza? Tivemos aí nesse concurso 253 candidatos eliminados nesta prova, tá? E eu vou falar sobre essa distribuição, como que foi essa taxa de eliminação por cargo e por lista, tá ok? Por que isso é importante? Porque você precisa entender, né, não só como que as posições subiram e desceram no ranking, né, quem, por exemplo, estava dentro da vaga aqui, ó, saiu da vaga, né, mas também você precisa entender o padrão, né, o espelho de resposta, né, que a banca falou lá no seu edital, né, ela disse que iria trazer, tá aqui, ó, no item 11.1 do seu edital, a banca falou, né, que a situação pertinente ao caso, beleza, a pontuação máxima de 20 e os critérios de correção serão divulgados no formato de espelho de correção apenas após a realização da prova, em momento oportuno. Ou seja, ela iria mandar os critérios agora. E esses critérios de correção não vem um espelho, escrito espelho de correção, aí tá lá o espelho bonitinho. Tá vindo nessa zona aqui, ó, né? Então, por exemplo, o cargo de analista, por cargo de analista em obras públicas, tá? Foi o espelho desse jeito aí. Acredite se você quiser, tá aí o espelho. Vou comentar, vou falar das implicações para a ampla defesa e o contraditório. Vou mostrar nossa planilha de análise. Para o cargo de auditor de controle externo, contas públicas, o espelho já foi, né, bonitinho. Já foi o espelho tipo 4, né? Se você viu o vídeo anterior, tá vendo? Então, já mostro aqui, ó, a subdivisão da nota, ó, o I, tá vendo? E aqui também, né, teve a maior taxa de eliminação. Bom, então iremos começar com o cargo, né? Iremos começar com a informação geral. A informação geral é que saiu um novo comunicado, né? Como eu havia previsto lá no Instagram, falando para vocês que então a banca iria prorrogar o prazo. E o prazo, de fato, foi prorrogado para até às 16 horas do dia 27 de julho, ou seja, segunda-feira, tá? Saiu aí. E o site foi organizado já, tá? Então tá aqui bonitinho, do dia 0 às 23 até as 16 horas do dia 27, você faz seu login e senha. Algumas pessoas ainda não estavam conseguindo acessar, estava dando um errozinho, né, para conseguir acessar a tela, para a gente poder saber, por exemplo, quantos caracteres foram disponíveis, tá? Por questão, tá? Não é por item, tá bom? Então, por exemplo, o cargo de analista, né, que para cada cargo é uma situação, por isso que eu vou fazer um vídeo para cada cargo. Então, voltando aqui, aí já saiu, tá? Agora à tarde, ó, 16h08, saiu então, né? Conseguiu acessar, já está tudo funcionando e serão 10.000 caracteres considerando os espaços, tá? Então, se você gosta de deixar espaço aí, você vai ter que economizar. E saiu agora, né, o cronograma, né, atualizado. Aí você vê que colocou 12/9/2025. Gente, essa FGV, ela é assim, né? Por isso que a FGV não é a banca para amadores, cara. A FGV, você tem que ir, né, com profissionalismo, com quem tem experiência na banca. Primeiro, para te aliviar do estresse, para te mostrar o caminho, o que ela já fez. Segundo, para você saber o que de fato está acontecendo, tá? E é na comparação que se vence. Por isso, eu peço para você que está nos acompanhando aqui, manda esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo. Por quê? Porque quanto mais exemplos de redação nós tivermos, né? Quanto mais exemplos tiver de redação, quanto mais textos tiver aqui, mais eu vou poder dizer com você com assertividade qual foi a lógica que o examinador adotou. Você vai ver comigo aqui que as eliminações, né, tirou 253 pessoas, né, jogou a pessoa que estava lá embaixo para dentro das vagas, tirou pessoas que estavam, cara, era o cabeça na vaga, saiu, né? E aí, mas foi o quê? Foi o conteúdo? Mesmo no espelho de padrão do cargo, né, de obras, aliás, de auditor
para como é que é? Saúde, contas públicas relacionadas à saúde, mesmo para esse cargo, que a nota foi bem dividida, né? Mesmo assim ainda teve problemas ainda com relação a isso, por exemplo, com nota zero, né? E aí, como é que é esse nota zero aí? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar aqui, tá bom? Então, como é que ficou a eliminação? Ficou nesse absurdo aí, ó. Para o cargo de obras, foram eliminados no concurso 20, 13% do total. Desses 20, a gente faz a distribuição, né? Então tá lá, ó, em cargo de auditor de obras públicas, na lista geral foi eliminado 20, na lista de negros foi eliminado 5, que é 16%, ninguém foi eliminado para PCD e ninguém foi eliminado disputando nas duas, né? PCD e negro. Beleza? Já para o cargo de auditor, né, de controle externo, tecnologia da informação, a CTI, foram eliminados aí, ó, 28, né? Ou seja, 20%. Como que foram essas eliminações? Aí você vai vendo aqui, ó, por lista. Então, no geral, foram os 28 que eu falei, depois mais 10 negros, mais 9 PCDs foram eliminados, que é 45%, e um que é eliminado aqui de 3, né, 33%. Para o cargo de julgamento, tá? Analista de gestão julgamento, foram eliminados 83 candidatos na lista geral, tá? 83 candidatos foram eliminados, 58%. Gente, na lista de negros, 70%, 34 candidatos saíram da lista. 28 também, né, que representa 81,48%. E todos que fizeram, né, para as duas, PCDs e negro, foram também eliminados, né? Uma vez que estava lá em cima. Então, nós tivemos aí, ó, chegamos até 81,48% de candidatos eliminados. Cara, não sei você, mas para mim isso é muita coisa. Para o cargo de auditor de controle externo, contas públicas de saúde, tivemos 105 eliminados na lista geral, que é 75%. Cara, 75%. Imagina, de cada 10 pessoas, 7 perdeu a vaga. 7 está fora do jogo, tá? E a banca não divulgou, obviamente, a nota que essas 7 pessoas tiraram, mas eu já recebi nota 0 aqui, tá? E nota 0 que eu confesso para você, não era para ser 0. Então vamos lá, 76% foi eliminado, 14%, ou seja, 73% foi eliminado para PCD e 2, 50% eliminado. Então você vê que o cargo de auditor de controle externo, contas públicas e saúde foi aí o que levou a maior lapada, né? Para o cargo de obras, auditor, né, de controle externo, obras públicas, nós tivemos 9 eliminados, 5%, 3, 8% e 2, 22%. Então, eliminou, né, baixa eliminação. Para o cargo de procurador do Tribunal de Contas, nós tivemos aí 25% dos eliminados no cargo geral e, no caso, né, 25% também no cargo para a lista de PCD, porque eram 4 candidatos, foi 1. Então, do total aí, né, na lista total, 32,99% dos candidatos perderam a vaga preliminarmente. Estavam na lista de convocados e não constam na lista de preliminar. Desse dá um total de 253, beleza? No próximo vídeo eu vou tratar especificamente da situação do espelho de correção, por exemplo, para analista de controle externo. Vou falar um pouquinho aqui como a lista subiu, desceu. Esse subiu, desceu é considerando a soma, tá? Então subiu 81 posição. Então, por exemplo, na lista geral, nós tivemos aqui, ó, uma taxa de 13% de eliminados, né? Uma média de 46, né? E aí subiu 81 posição, desceu 41 posição, né? A maior subida foi a pessoa que teve 46. Como assim, gente? Dá um exemplo aí. Vamos pegar aqui o Gustavo. O Gustavo, ó, ele gabaritou a redação. Ele subiu 87 posições, ó. 87 posições. Ele variou 46, tá? Então ele teve uma variação de 46 posições saindo aí, gabaritou. Então o Gustavo, ele tirou 19, ele teve uma variação de 36 posições, tá? Agora, quem desceu? Ítalo, por exemplo, 88, né? Tirou 12 na redação e aí ele caiu 22 posições. Beleza? Pegou a ideia? Então ele estava em 88 na parcial, depois 10, caiu 110, né? Então ele estava em 88, caiu para 110, perdeu 22 posições na redação. Obviamente que ele vai entrar com recurso. Beleza?
Então, ou seja, o padrão é intermediário, a eliminação foi relevante, mas não dominou. Agora, em obras, isso aqui é cargo de analista em obra. Agora, meu amigo, para contas públicas de saúde, aí é outra situação, beleza? Aí você vê o impacto. Então, vou falar do espelho agora de correção só para o pessoal de analista obras públicas. Então, se você fez, fica comigo, ou né, que eu vou falar sobre isso aqui, como faz o inclusive sobre o erro material. E você que quer essa planilha aqui, essa análise, né? Essa planilha aqui gratuita, tá? Essa análise aqui que eu faço gratuitamente, ó. Essa planilha aqui. Basta você enviar, aqui ó, planilha de análise, tá? Pego o seu texto, pego sua nota, aqui no caso, né, ele gabaritou os meus critérios, tá? E aí eu faço a análise para você, envio essa planilha gratuita e o orçamento, né? Quanto custa? O preço não é fechado, não é 500 conto fechado e para todo mundo. Não. Tem gente que vai pagar, né, o valor cheio porque, enfim, vai fazer todos os itens. Tem gente que vai fazer um item só. É justo ele pagar o mesmo valor do outro? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter consciência. Então, até porque o esforço é diferente, logo o valor também tem que ser diferente. Tá bom? Por isso que primeiro eu faço a análise, mostro aonde a estratégia e aí eu mando o orçamento junto. Tá aqui na descrição o link. Combinado? Então, vamos para o nosso próximo vídeo sem demora. Vamos lá, vamos falar para o pessoal de analista obras. Já volto.